Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 23.600 dólares. Bitcoin que está tentando subir em dia de queda no S&P 500. Hoje, meu principal objetivo vai ser tentar entender essa dinâmica e responder a pergunta do milhão. Será que nós temos força para descolar dessa tendência de baixa do S&P e retomar uma tendência de alta? Quero estimar essas probabilidades junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, agora eu quero começar aqui falando um pouco com vocês sobre o gráfico do Bitcoin no semanal, tá? Eu quero falar um pouco sobre a famosa média de 200 que está todo mundo falando e está barrando o preço nesse momento. Depois eu vou abaixar o tempo gráfico para a gente entender esse price action volátil das últimas horas. Nós vamos atualizar o sentimento aqui com algumas notícias interessantes. Também quero mostrar para vocês onde as instituições nesse momento estão posicionadas. Então vamos para o vídeo, mas antes de começar um recado rápido. Eu estarei respondendo perguntas no meu Instagram, na caixinha de perguntas hoje de tarde. Então não deixa de vir aqui e mandar as perguntas que você tem, beleza? Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin no semanal, tá? Eu tô com um problema aqui no TradingView, não tô conseguindo colocar a média de 200, mas todo mundo sabe, e todo mundo está falando, eu recebo vários comentários aqui, falando sobre essa média de 200 no semanal, que o Bitcoin nunca tinha rompido e está abaixo dela nesse momento, né? Na verdade, se a gente rompe esse topinho aqui dos 25.500, a gente estaria passando dessa média. E, assim, eu sei que uma média móvel, quando rompida, era suporte, vira resistência, ok? Mas eu realmente acredito que a gente não pode ser tão simplista ao analisar o criptomercado, tá? Eu não acredito em média móvel milagrosa, eu não acredito que uma média móvel dita o price action do preço. Eu acredito somente que ela nos mostra potenciais riscos e potenciais oportunidades, tá bom? Você pode olhar pelo lado do prisma do risco, ou seja, Bitcoin rompeu uma média que nunca tinha rompido e agora está retestando, tentando romper para o outro lado. Beleza? Pode ser um risco. Mas eu prefiro olhar pelo prisma da oportunidade e eu vou te explicar. Primeiro, essa média não é uma média para fazer trades, cara. Testes dessa média aconteceram pouquíssimas vezes na história. Então a relevância dela para mim, para minha tomada de decisão no meu trade system, sinceramente é zero. E o que eu quero mostrar para vocês da oportunidade aqui, que as pessoas às vezes não se tocaram, é que o que quer dizer o Bitcoin ter ficado tanto tempo abaixo dessa média exponencial de 200 períodos no semanal? E, mais do que isso, ele ter ficado pela primeira vez na história. Quer dizer que o Bitcoin nunca antes na história tinha ficado tanto tempo tão barato em relação às últimas 200 semanas. Então você olha para isso e ao invés de ver como, pô, eu tô comprando Bitcoin da maneira mais barata da história, de acordo com essa métrica, não. Você fica preocupado. E por quê? Porque na minha visão, você está tentando, muitas vezes, né, não todo mundo, estou generalizando, mas muitas vezes tentando encaixar indicadores para segurar o preço. Então, eu já vi a média 9, eu já vi a média 20, eu já vi a média 50, eu já vi a média 100, agora é a média 200. Se romper a média 200, qual que vai ser? Vai pegar do 3 semanas, do mensal? Não sei. Eu só sei que a gente não deve utilizar as médias móveis para fazer isso, para tentar fazer previsão de futuro. Não é esse o objetivo da média móvel. Ela está te mostrando potenciais riscos e oportunidades. Ela não vai prever o futuro para você, tá bom? Tendo isso em mente, vamos continuar aqui com a nossa análise no Bitcoin no 4 horas. Vamos lá, no 4 horas, investidores, o Bitcoin, ele tá legal, tá? A gente tá vendo o S&P 500 despencando hoje, despencando assim, né? Perdendo fundos hoje, e um Bitcoin se segurando. O Bitcoin, na verdade, está subindo 2%. Isso claramente é uma demonstração de força do preço, tá? Afinal, os mercados, olha só, S&P caindo 0,47, Nasdaq caindo 0,71, e BOV caindo mais de 1%. Tudo despencando, e o Bitcoin lá subindo, demonstração clara de força, tá? Porém, o que a gente vem falando com vocês nas últimas semanas? É necessário que a gente consiga romper a região dos 24 mil dólares, tá bom? Essa é a região que a gente precisa passar, a gente precisa fechar candles no 4 horas acima dessa região. Se isso acontecer, cara, a gente vai estar formando um novo range, a gente vai estar
saindo da tendência de baixa. Gente, para quem gosta, a gente vai estar rompendo um padrão de continuação da alta aqui, olha só, uma bullish falling wedge. Ou seja, é exatamente o que a gente precisa, ao meu ver, para ir lá testar o topo, tá bom? Então, começou a fechar acima dos 24, cara, não acho que a média exponencial de 200 períodos no semanal vai segurar o preço. O objetivo dela não é esse, cara, tá? E a gente precisa ficar de olho justamente para isso. Rompeu os 24, cara, a gente volta a ficar bem mais otimista. Porém, no curto prazo, a situação melhorou. Eu quero mostrar isso para vocês. Primeiramente, pela análise técnica, né? Pela análise técnica, a gente tem esse price action chato aqui. A gente ter conseguido passar desse topo, para mim, é um bom sinal. E agora a gente está retestando justamente o quê? Zonas de suporte das últimas semanas. Repara que, se eu pegar aqui desde o fundo, que a gente deixou na semana passada, a gente vai ter suporte a partir dos 23.500, ok? Então, dos 23.500 até os 23, para mim, é um suporte importante do Bitcoin. Perdeu os 23 mil dólares, problema. Se perder os 23 mil dólares, a gente não estará rompendo um padrão de continuação da alta. A gente estará rompendo um padrão de continuação da baixa, olha só. Que isso? Como assim? Como assim? Você tem um padrão da alta e um padrão da baixa? Que é isso? É porque são diferentes tempos gráficos, né? No 4 horas, a gente está lutando para sair dessa tendência de baixa. Numa hora aqui, a tendência meio que já é de baixa, sabe? Então, assim, se a gente passa daqui, a gente vai estar revertendo a tendência no 4 horas, entendeu? Então, os padrões gráficos, até mesmo como médias móveis, eles não estão aqui para prever o futuro e tal. Eles estão aqui para ver onde a gente pode ter potenciais oportunidades, zonas de suporte, zonas de resistência. A ideia é essa, a ideia não é prever o futuro, correto? Beleza. Continuando, né, e falando um pouquinho aqui sobre por que, na minha visão, o Bitcoin está tão mais forte do que o S&P 500. E aqui eu destaco o sentimento, tá? Porque o sentimento está muito bom. A gente, nesse momento, começou a ver um aumento do Open Interest desde lá do fundinho dos 23, que segurou lindamente, né, até agora. Um aumento de cerca de 7 a 8 mil Bitcoins. E a gente teve uma queda no Long Short Ratio, de 1.9 para 1.3. Nesse momento, 1.35. Isso é um bom sinal. Tá bom? Não que seja aquele rompimento decisivo e tal, não, mas eu gostei, tá? Eu gostei. Inclusive a nossa divergência no diário no CVD continua, a divergência bullish que aponta para cima. Então eu acho que o sentimento melhorou. Ele estava bem neutro ontem, agora ele está mais bullish. A confirmação que a gente precisa é o rompimento dos 24, para aí sim a gente ter uma confirmação do sentimento com análise técnica, beleza? Também ajudaria, né, um rompimento bonito, com aumento do Open Interest e diminuição do Long Short Ratio. Porque a última vez que a gente tentou aqui, alguns minutos atrás, a gente foi até os 28.800 de novo, a gente teve queda no Open Interest. A gente não quer ver isso. A gente quer ver uma continuação, um rompimento importante dos 24 mil dólares. Se isso acontecer, caras, talvez a próxima parada seja a máxima do ano. Beleza? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o book. Nesse momento, a gente tem um book na Binance Futures um pouco mais vendedor. Não, na verdade não. Na verdade, a gente tem um book equilibrado, né? Algumas ordens de venda até os 24.200, nada demais, 540 bitcoins. Eu vou atualizar isso aqui depois, caras, pelo menos para uns 700, né? 700 e 200. E a gente tem uma instituição tentando segurar o preço aqui nessa região dos 23.500, beleza? Então um fundo importante aqui, olha, só teve algumas vendinhas grandes nesse fundo. Então um fundo importante no curto prazo, nos 23.500 dólares. Perdeu aqui, talvez a gente vá lá corrigir mais próximo dos 23, ok? E não tem tanta ordem. Em compensação, não tem muita ordem acima também, cara. Então, sabe aquela terra de ninguém que o preço pode fazer muita volatilidade hoje? Estamos nesse momento, beleza? Então, para mim, eu acho que a gente está tendo oportunidades de long e de short, tá? Eu estou operando para os dois lados hoje. Não estou fazendo grandes coisas no Bitcoin, não vendi Bitcoin ainda nessa semana. E a minha ideia é aguardar, porque se a gente romper os 24 direito, aí sim que eu não vou querer vender, correto? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o S&P 500. Cara, o S&P 500, ele tá ferrando com a gente. Essa é a grande verdade. Se o S&P 500 não tivesse caindo hoje, provavelmente o Bitcoin estava acima dos 24 mil dólares. Então a gente está testando o fundo, né? O fundo aqui nos 3.940. Perdeu aqui é um mau sinal, né? Começou a despencar, caras. O Bitcoin pode ter dificuldade. Mas é claro a demonstração de força, vocês conseguem ver? Então isso é bom para o mercado. E, ao meu ver, sim, a gente pode se descolar. Desde que a gente não tenha um dump no S&P 500. Cara. Se a gente ficar quietinho, olha só, ó, fica mais ou menos esse 0 a 0 aqui de hoje, eu acredito que a gente rompe os 24 mil dólares, tá? O que a gente não pode é começar a romper fundo e entrar em desespero. Aí ferrou. Aí a gente pode ter problemas, tá bom?
Mas, no momento, pra assim, ficar extremamente bullish, eu queria ver o rompimento dos 24 confirmado, mas estou mais otimista, tá bom? Ontem estava bem neutro, então hoje eu estou mais otimista. Eu acho que a gente tem uma boa chance de fazer esse rompimento dos 24 mil dólares se o S&P 500 não empurrar a gente, correto? Para finalizar, então, vamos falar um pouco do book agregado. O book agregado, nesse momento, a gente tem aqui uma predominância, sem predominância, 1% equilibrado, o que me parece justo, e no 2,5% já tem uma predominância compradora, né? Então já tem uma pressão forte nos 23.500 para compra. Então eu acho que a situação é boa, tá? Eu acho que a situação é boa, eu acho que a maior probabilidade é a gente fazer esse rompimento para cima, mesmo levando em consideração esse S&P 500 perigoso. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E se ficou alguma dúvida em relação a toda essa questão das médias móveis, me avisa, tá? Porque vocês sabem, eu utilizo médias móveis. Eu utilizo uma EMA Multi-Time Frames, que me mostra médias exponenciais do determinado período que eu defini em diferentes tempos gráficos. Mas em nenhum momento você vai me ver aqui chegando e falando: ah, o preço vai testar essa média no 4 horas aqui e não vai passar. Porque eu entendi que não é para isso que a média móvel funciona. Ela funciona para te mostrar a tendência e para te mostrar potenciais oportunidades. Se ele vier aqui, nessa média no 4 horas, o que pode ser? Uma retração do movimento. Não quer dizer que ele vai cair. Quer dizer que a gente pode ter um trade daqui. Então, lembre-se de sempre tentar utilizar os seus indicadores de uma maneira que te dê gatilhos ou que te dê uma visão não subjetiva do que vai acontecer. Se você ficar mudando de média móvel igual muda de roupa, não serve para nada. Por isso que eu tô há 6 anos. 6 anos utilizando essa média móvel de 72. Inclusive, eu dou os créditos ao Bo Williams, do curso dele que eu fiz. E no criptomercado eu percebi que a 72 era a que mais funcionava. 34 e 72, né? Depois a gente foi só para 72. Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade.